A profissão de bombeiro civil é a única em todas do Brasil que possui uma norma brasileira regulamentadora, que é a NBR 14.608, que faz parte da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A profissão consta na Classificação Brasileira de Ocupações, que é o CBO, e existe desde 1977 no Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil. Dentre as milhares de ocupações da lista de CBO que o Ministério do Trabalho possui, a profissão de bombeiro civil é uma das poucas das 67 que estão regulamentadas. Em 12 de janeiro de 2009, foi sancionada a Lei Federal 11.901 pelo então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regulamenta a profissão de bombeiro civil e dá outras providências. E a partir de então, há sindicatos, associações, projetos e conselhos em função de desenvolver e aperfeiçoar essa profissão. O profissional está presente dentro de milhares de empresas, atendendo a população de centenas de municípios em todo o Brasil. Há escolas de formação e aprimoramento profissional, incluindo de graduação para esse profissional. Há sindicatos na maioria dos estados e no Distrito Federal. Com a constituição de federação, esses sindicatos estão também em andamento nos locais que ainda não existem. Há associações que promovem benefícios ou que mantêm equipes de ajuda humanitária e bombeiros voluntários a serviço da sociedade e da comunidade, espalhado por todo o Brasil. Bombeiro civil é a profissão que existe no Brasil desde 1892, quando imigrantes europeus trouxeram a cultura do bombeiro voluntário, que era um civil que exercia a profissão de bombeiro sem remuneração alguma, no intuito de ajudar em prol da defesa da comunidade. Prestavam socorro nos municípios onde o Estado estava ausente, e assim se deu em muitos lugares os corpos de bombeiros civis municipais, onde prefeitos que têm uma visão constituem um serviço a exemplo de todo o mundo. A administração municipal tem atendido bem a esse chamado, sendo uma opção viável para os mais de 4.900 municípios do Brasil, que ainda hoje sofre a própria sorte sem serviço algum com a presença dos bombeiros que representam o Estado. O bombeiro civil atua também no setor privado, prestando serviços em órgãos públicos, em empresas de todos os portes e áreas como indústrias, shoppings, hospitais, usinas, condomínios, estádios e em locais de eventos ou fechado, aberto de pequeno, médio ou grande público, em parques, em áreas de conservação e uma total integração e preservação onde há a vida. Assim nós defendemos toda forma de vida no seu meio ambiente, nas suas moradias e onde quer que se precise defender o ser humano. Os bombeiros civis geram uma grande economia para o Estado e também para o Distrito Federal, que tem menos gasto e menor demanda por serviços do Estado. Menos gasto com tratamentos médicos, menos gasto em indenizações e também com amparo a vítimas de acidente. Um menor número de mortes em acidentes em função desse profissional estar na comunidade, podendo estar difundindo conhecimento de prevenção diretamente à comunidade. Não existe nenhum tipo de vaidade. O que nós precisamos entender é que, a partir de 12 de janeiro de 2009, nós temos essa profissão regulamentada. Os bombeiros militares, os nossos honrosos, os nossos heróis, eles representam a força do Estado. Os bombeiros civis, eles representam o setor privado e o setor do voluntariado, do social. No entanto, em muitos municípios onde o Estado não alcança, não chega, são esses bombeiros civis que têm dado uma resposta à comunidade quando existe a catástrofe. Então, quando nós iniciamos esse projeto, ele não foi querendo concorrer com nenhuma entidade, quer seja pública ou privada. Mas o nosso único objetivo era fazer com que as pessoas entendessem de socorro. Porque parece que esse tema só vem à nossa mente quando alguém da nossa família é vítima de um acidente ou de uma fatalidade.
Tirando isso, ninguém que está aqui vai ser hipócrita para dizer: ah não, eu tirei do meu bolso R$1.000, R$2.000 para investir em um curso de primeiros socorros. Não investe. Não existe essa cultura aqui no Brasil. Nós estamos ainda engateando em relação ao socorrismo. Para vocês terem uma ideia, em países desenvolvidos, a educação de primeiro socorro faz parte da grade curricular da alfabetização. Lá na alfabetização, a criança já tem essa exposição ao socorro. A como saber já fazer um chamado de emergência, a como atender o papai ou a mamãe, ou até um outro coleguinha na escola que possa ter um mal súbito. E aqui no Brasil isso não acontece. Um exemplo são as nossas escolas, quer sejam públicas ou privadas. Se um estudante passa mal, faz o quê? Ah, eu ligo para o SAMU. Sim, beleza, mas enquanto o SAMU não chega, enquanto o corpo de bombeiro não chega, faz o quê? Ah, 15 anos, casamento, noivado, grandes festas, cadê a brigada de emergência? Se alguém passar mal, faz o quê? Então nós temos que parar de querer responsabilizar o Estado por tudo e achar que o Estado deve dar tudo. Nós devemos também fazer a nossa parte. E a nossa parte é se capacitar e ter conhecimento para essas situações. Essa semana eu tive a oportunidade de estar palestrando para médicos e enfermeiros lá em Camaçari, no Polo. Eles disseram assim: ah, mas eu tenho um plano de saúde e qualquer coisa é só ligar, chega. Não chega. Não chega. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter uma laje que é um L ponto. A aeronave não vai chegar em 5 minutos, porque em caso de parada cardíaca, é em 5 minutos que temos que reanimar. Passou disso, só milagre. Até hoje a gente tem pessoas que não sabem qual é a diferença de uma convulsão, que é um sinal de que o corpo não está bem, para uma patologia, a exemplo de epilepsia. As pessoas não sabem. Até hoje a gente encontra alunos dizendo que a epilepsia ainda pega, que é contagiosa. E tem pessoas que não têm nenhuma ideia do que fazer em caso de um infarto, de uma parada cardíaca. O importante é ser feliz, vamos curtir. E as pessoas só vão lembrar da arte de socorrer quando elas estão de fato na questão envolvida. Faz o quê? Um simples desmaio, faz o quê? É nessa hora que você decide ou ser louco ou ser médico. Ou querer dar medicamentos, que não é fator que você determina, ou querer dar uma de louco, né, jogar dentro do carro, vai buzinando pelo meio da rua, liga o pisca-alerta, sai, e parece que a buzina não funciona, né? E tem que botar a cabeça e falar, sai! Então isso prova o desespero, o despreparo que nós temos com relação à arte de socorrer. Só vamos ter uma inserção a essa matéria quando nós vamos fazer a habilitação. Aí lá você tem aquele professor, aquele instrutor que bota aqueles slides lá de primeiro socorro. No caso de acidente, você não sabe se sai pior ou melhor do que daquilo ali. Aquilo ali é uma tortura. Ou então você vai fazer um curso técnico em enfermagem ou em segurança do trabalho, ou ter contato com a área industrial. E aí, para cumprir as normas, né, de segurança, as ISOs, as OSAs, que são as certificações nacionais e internacionais, nós temos acesso a essa informação. Tirando isso, não tem acesso. E isso é uma tristeza. Porque, para vocês terem uma ideia, a nossa estatística revela que 58 mil pessoas morrem no Brasil por ano de parada cardíaca. Existe uma lei municipal que diz que para cada conglomerado de pessoas tem que ter um DEA. E nesse momento vem a sua cabeça: que diabo é DEA? Desfibrilador automático. Um equipamento que só tem um botão. Nele mesmo você liga, on. Nele mesmo você desliga, on. E se nesse momento alguém aqui tivesse, né, uma parada cardíaca, o que fazer? É uma loucura. É hiperatividade, é ansiedade, corre, buga, vai, pega carro e faz uma loucura. E aí, uma outra estatística é assustadora: as pessoas morrem no socorro. Que não era para você levar, era para você parar e reanimar. Não reanimou. Voltou dentro do carro achando que chegando mais rápido no HGE ou em qualquer hospital mais próximo vai salvar. Não salva. Porque em caso de parada cardíaca você tem que reanimar dentro dos 5 minutos. Então, esse é um assunto que eu quis trazer a atenção da gente hoje, mesmo de um dia festivo,
para que a gente pudesse perceber que é uma realidade. E para mudar essa realidade, começa de nós. Então nós idealizamos esse projeto lá em 2010 e nós estamos completando com essa turma 6.276 alunos formados do nosso projeto. Então essa é uma alegria muito grande poder dividir com vocês que nós já estamos aí para os recordes dos recordes. Porém eu quero dizer ali à mesa, alguns que são meus amigos, alguns conhecendo agora, de que a sociedade não está contente com isso, Jânio. Quero até que você represente a gente com a nossa, vice-prefeito. Estão querendo acabar com o nosso projeto. Porque das 9 empresas que trabalham com formação profissional aqui na Bahia, elas não realizam nenhuma ação social. E aí, nós fomos convidados para uma reunião para dizer, você tem que parar. Você pode dar 1 ou 2 bolsas de estudo para alguém, mas você fazer tudo isso, não pode. E eles estão querendo nos calar, estão nos chantageando, estão nos ameaçando. Eles não conhecem a nossa ancestralidade. É por aí mesmo. Mas a gente não tem medo, porque nós estamos no caminho certo. Hoje nós temos cerca de 200 alunos trabalhando diretamente. Indiretamente já passamos, que eu parei de contar, mais de 500. Senão ia ficar maluco. Para vocês terem uma ideia, todos os eventos que acontecem em Salvador, 70% desses eventos são fruto do projeto. A Nery Meire teve uma surpresa no ano passado, que um evento de grande porte foi acontecer na nossa cidade, e uma pessoa especialista em emergência procurou ela para levar, e levou praticamente todos os alunos do projeto. Nós ficamos felizes com isso. Nós não treinamos ninguém para a gente é igual o pai com o filho, cria, treina para o mundo. Então vocês têm que crescer, vocês têm que realmente procurar o lugar de vocês. No entanto, eu quero dizer para vocês, aqui formando hoje, que nenhum de vocês ainda não são bombeiros. Vocês só serão bombeiros quando vocês encontrarem a primeira emergência. Quando vocês encontrarem um pedido de socorro e você perceber nos olhos daquela pessoa que entre aquela oração que ela fez, Deus e a morte, você é um milagre. Aí sim, você pode dizer, agora eu comecei a ser um bombeiro. Até então você participou de um curso de formação profissional. Porque é a experiência, é a vivência que vocês vão ter a partir de agora, que vai realmente, de fato, determinar se você realmente vai ficar nessa profissão ou não. Eu acredito que por 6 meses de curso que nós passamos juntos, de fome, de tristeza, de dor, poucos aí desistam. Mas pode acontecer. Mas quando isso acontecer, quando a vontade de desistir vier até você, lembre-se que se você tivesse desistido antes, você não teria chegado aqui. Então, todo aquele treinamento, toda aquela força, toda aquela garra, foi para preparar vocês para esse grande momento. Então a vida é difícil, a vida não é fácil, a gente não vive uma utopia. Tudo é difícil. E nós que somos do gueto, nós que somos da comunidade, que temos que fazer escolhas no nosso dia a dia, entre o certo e o errado, o bom e o mal. E quando nós temos essa oportunidade de ser alguém, de vestir uma farda, de poder ver o respeito das pessoas nos nossos olhos, a vitória é certa. A vitória é certa. Então o objetivo desse projeto, ele é duplo. O primeiro objetivo é transformar as pessoas em cidadãos. Mas Ricardo, você está dizendo que aqui a gente não é cidadão? Alguns não. Porque tiraram da nossa educação a disciplina educação moral cívica, tiraram da nossa educação a disciplina OSPB, organizações sociais e política. Temos uma comunidade que não entende de política e ainda diz assim, eu não quero saber de política. Enquanto vocês não quiserem saber de política, serão governados por pessoas que gostam de política. E educação moral cívica, então, meu Deus do céu, o civismo, cada dia que passa, foge a gente. Então o projeto é transformar em cidadãos, é melhorar vocês como pessoa, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas, melhor pessoa. E como bônus, vocês ganham aí um certificado de qualificação profissional para, através da educação, ter uma transformação social e ter uma fonte de renda para suprir as suas famílias. Portanto, é com muito orgulho que eu quero dizer a vocês que a nossa vida é como se fosse uma sinfonia. Você vai estar lá tocando o seu violino, a exemplo de Paganini, um grande violinista que
o mundo já conheceu, e de repentemente, no meio daquela orquestra, um som diferente surge. A primeira corda de Paganini se rompe. O maestro parou, a orquestra parou, mas Paganini, com apenas 3 cordas, continuou tocando o seu violino e tirando notas melódicas maravilhosas. Tempos depois, um novo som diferente, estridente, surge. Agora não. Segunda corda do violinista Paganini se rompeu. O maestro parou, a orquestra parou, mas Paganini não. Com 2 apenas cordas, ele continuou tocando. E quase no final do concerto, com a terceira corda se rompe. Aí não tem jeito. Todo mundo parou. Até a plateia parou e se levantou. Mas Paganini, ele continuou tocando e arrancando notas melódicas jamais vistas. E se tornou o maior violinista de todos os tempos que nós já estudamos. Fazendo uma apologia à vida, na vida de vocês, muitas cordas se romperão, com o objetivo de fazê-los desistir, desanimar. Mas assim como Paganini, se apegue àquilo que vocês acreditam e continue tocando a vida de vocês em frente. Continue tocando, não desista, por mais dificuldade que vocês tenham. Portanto, assim como eu, Ricardo Nascimento, o meu irmão, Renan Oliveira, que também somos frutos da comunidade, somos frutos do gueto, e através de uma oportunidade, usamos para transformar a nossa vida, desejamos a vocês, formados 2015, que também, através desse projeto, tenham a vida de vocês transformadas.